Olá, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, sou a professora Márcia. No encontro de hoje, vamos falar mais um pouquinho sobre português para professores alfabetizadores, hoje com a nasalização, ou seja, os sons nasais. Então, vamos lá. Então, na língua portuguesa, né, os sons nasais, os fonemas, eles são grafados com o tio, ou a letra M, ou a letra N, tá? E o tio, ele aparece com as vogais, o A ou o O, que, por sua vez, podem aparecer junto de outras vogais, ficando assim, ans, ãos, ães, ões. Já o M e o N, essas duas letrinhas aparecem juntamente, né, com as sílabas às quais pertencem para marcar a nasalização, podendo ser sílabas iniciais, medianas ou finais. Então, temos aqui o exemplo, a palavra comprar. Então, aqui, on, brin, cando, apareceram duas sílabas aqui com sons nasais. Canto e também. No caso dos verbos, a nasalização também indica qual é o tempo verbal. Então já é importante já irmos chamando a atenção das crianças, tá, para essas questões. Então no caso do M no final, passado, e com as vogais, o futuro. A maioria dos casos da língua portuguesa aparece o M no final. São poucos os casos, algumas exceções, né, com N. Então, aqui nós temos o exemplo da palavrinha hífen e próton. E, como em outros componentes da língua portuguesa, nós não temos uma única regra, para uma única lógica, né, para dar conta de todos os casos, tá? Continuando aqui, é muito importante não falar para a criança se orientar pela pronúncia da palavra. Então, a Elvira traz aqui para nós o caso do L. Por quê? Quando ele não está acompanhado das vogais para formar as sílabas lá, lê, li, lo, lu, lão, lã, ele é pronunciado como U. Então, ficando ba, u, de. A grafia, né? A gente escreve a palavra com L, mas o som é de U. O mesmo vale aqui para papel, Brasil, tá? E também, assim, tem outros casos, né, com relação, assim, à forma de pronúncia daquela região também compromete a escrita, né? Então, aqui, em muitos locais, né, do Brasil, o que acontece? As sílabas são modificadas pela substituição, né, dessas sílabas aí finais. Então, ao invés de se dizer cantando, há lugares que costuma se dizer cantando, ou até mesmo a criança, né? Às vezes no começo ali, que ela ainda está se apropriando, né, de todos os fonemas, ela fala dessa forma. Então, no caso, né, da nasalização é complicado. A gente não pode falar para a criança se basear, né, no som, no fonema, para poder escrever a palavra, tá bom? Temos aqui o exemplo dessas duas palavras, que a escrita é bem próxima, quase idêntica, mas o som, o fonema é diferente. Então, no caso aqui, a palavra mamão e a palavra mamãe. Então, o que acontece aqui? Esse primeiro ma de mãe, ele é, né, o som nasal, mas a grafia dele é ma. Já aqui da fruta, então a primeira sílaba nós falamos ma e também, né, a escrita é dessa forma. Então, assim, por isso esse cuidado de não pedir para a criança se orientar sempre pela pronúncia, tá? Pelo fonema da palavra. Por quê? Né? Porque a gente tem essas irregularidades aí, a gente tem essas variantes aí na língua portuguesa. Então, o que acontece? Nesse aprendizado inicial da leitura e da escrita, uma coisa que a gente costuma fazer muito, né, é o trabalho com o nome das crianças,
por ser da própria criança, né, o nome dela, e dos colegas também, por ser significativo, né, fazer parte da identidade delas. Então, assim, a gente sempre aproveitar esses exemplos, né, que são próximos, concretos ali para a criança. Então, eu sempre assim, a gente costuma ter lá na sala de aula crianças que têm o som nasal inicial, final, que podem, né, levar o M ou o N ou o tio para marcar essa nasalização. Então, sempre aproveitar esses casos e aí, conforme as dúvidas forem surgindo e as crianças precisarem da escrita de palavras que sejam nasais, a gente vai o quê? Orientando as crianças qual é a forma, né, daquela palavra, a forma correta, tá? Da escrita. Porque o que a gente não pode deixar acontecer, tá? Deixar a criança escrever do jeito que ela acha que é, deixar ali a forma incorreta, e aí ela ir, né, fazendo ali associações, suposições ali equivocadas e acabar por registrar isso na memória, né, como forma correta, tá? Então, esse é o cuidado que nós devemos tomar, sempre pensando assim, dessa forma. Porque nós vamos dar conta, né, de todas as especificidades, de todas as irregularidades nesse início da aprendizagem, né, da leitura e da escrita, primeiro, segundo ano? Não, né? Tem muita coisa que a gente vai aprofundar lá no terceiro, quarto, quinto ano, sabe? Que vai ser sistematizado. Mas nós não vamos deixar a criança com a dúvida, a gente vai orientar da forma correta, tá bom? Esse é o cuidado que eu peço que vocês tenham. Bom, por hoje é isso, fico por aqui. Até mais. Tchau, tchau.